7 lições filosóficas simples para reduzir o estresse e encontrar a paz interior. O estresse não é apenas uma palavra comum do cotidiano. É uma força silenciosa que corrói nossa energia vital e rouba o brilho dos nossos dias. Ele se infiltra em pequenas situações. Um prazo apertado, uma cobrança inesperada, um conflito não resolvido. Às vezes parece um ruído constante, um fundo de tensão que nunca silencia. Outras vezes explode em crises que nos deixam exaustos, sem forças para continuar. A ciência mostra que viver em estresse crônico afeta o corpo, acelera o coração, prejudica o sono e mina nossa capacidade de concentração. Mas o que muitas vezes esquecemos é que o estresse também aprisiona a alma, criando uma sensação de estar sempre em dívida com a vida. Neste vídeo, não vamos buscar soluções mágicas ou promessas inalcançáveis. O que você vai encontrar aqui são 5 lições filosóficas simples que atravessaram séculos de pensamento humano e que hoje podem ser aplicadas na sua rotina como remédios sutis para a mente e para o coração. São reflexões que unem sabedoria antiga e psicologia contemporânea, mostrando que reduzir o estresse não significa apenas descansar o corpo, mas reorganizar a forma como olhamos para o mundo e para nós mesmos. Imagine, por um instante, que sua mente é como um copo cheio de água agitada. Enquanto você continua chacoalhando, tudo parece turvo e pesado. Mas quando você para e permite o repouso, a água se acalma e a clareza retorna. Essas lições são exatamente isso. Pausas que permitem que a vida se reorganize por dentro, trazendo serenidade ao invés de tensão. Ao longo desta jornada, vamos falar sobre presença, desapego, aceitação e propósito, mas de uma forma simples e prática, para que você possa experimentar imediatamente em sua vida. Cada lição é um convite para respirar fundo, soltar o peso invisível que você carrega e se abrir para uma vida mais leve. Se você já sentiu que o estresse tomou conta da sua mente e deseja reencontrar o caminho da paz interior, este é o seu momento. Respire, se permita estar aqui e caminhe comigo por essas 5 lições que podem transformar sua relação com o estresse e com a vida. Lição 1. A presença como antídoto contra o estresse. O estresse se alimenta do tempo. Ele nasce quando a mente está presa no passado, revivendo erros e arrependimentos, ou projetada no futuro, tentando controlar resultados e prever o que ainda nem aconteceu. É como se a vida real, que acontece apenas neste instante, fosse deixada de lado em favor de fantasmas que insistem em nos perseguir. O filósofo Sêneca já dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase resume a raiz de muito do estresse moderno. Estamos constantemente imaginando perigos que ainda não vieram. E assim, nos desgastamos em batalhas que talvez nunca precisem ser travadas. A psicologia contemporânea confirma essa visão ao mostrar que o estresse crônico é fruto de um sistema nervoso em estado de alerta constante, reagindo a ameaças percebidas, não necessariamente reais. E é justamente aqui que a prática da presença se torna um antídoto poderoso. Estar presente não significa ignorar o passado ou negligenciar o futuro, mas sim escolher habitar plenamente o agora, onde a vida acontece. Quando voltamos a atenção para este instante, o corpo desacelera, a respiração se aprofunda e a mente encontra clareza. Uma forma prática de cultivar a presença é a atenção à respiração. Inspire contando até 4, segure por 2 e solte lentamente contando até 6. Esse simples exercício envia
uma mensagem ao cérebro: estou seguro, posso relaxar. Enquanto respira, observe os sons à sua volta, as sensações do corpo, os pensamentos que surgem e passam. Não é preciso controlá-los, apenas estar consciente. Aos poucos, a mente percebe que não precisa correr o tempo todo, que existe um lugar de descanso no agora. A espiritualidade contemporânea reforça essa prática, ao nos lembrar que cada respiração é um milagre silencioso. Eckhart Tolle ensina que quando você se ancora no presente, descobre que o estresse é apenas uma nuvem passageira, não a essência da sua vida. Colocar a atenção plena no instante transforma pequenas ações em rituais de presença. Beber um copo de água sentindo seu frescor. Caminhar, observando o ritmo dos passos. Ouvir alguém de verdade sem pressa de responder. Essa lição é simples, mas revolucionária. Quando você aprende a habitar o agora, o estresse perde seu alimento. Ele não encontra mais terreno para se multiplicar, porque sua mente já não está perdida em 1000 cenários, mas ancorada no que realmente existe. Estar presente não elimina todos os desafios, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. Repita internamente esta frase como um mantra: o presente é o meu refúgio. Aqui eu descanso, aqui eu encontro paz. Essa simples recordação pode se tornar uma chave poderosa contra o estresse diário. Lição 2. O limite entre o que depende de nós e o que não depende. Grande parte do estresse nasce da tentativa de controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que os resultados sigam conforme nossos planos, que a vida nos poupe de imprevistos. Mas quanto mais tentamos estender esse controle, maior é a frustração quando a realidade insiste em seguir seu próprio caminho. A filosofia estoica, tão atual em sua simplicidade, ensina que existe uma linha clara. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Reconhecer essa linha é libertador. Quando gastamos energia tentando resolver o que não pode ser mudado, o estresse se multiplica, ficamos presos em um ciclo de expectativa e decepção, carregando pesos invisíveis que nos desgastam. Já quando aceitamos que há situações fora do nosso alcance, abrimos espaço para colocar foco e cuidado apenas naquilo que podemos transformar: nossas atitudes, nossas escolhas, nossa forma de responder. A psicologia chama isso de locus de controle, e estudos mostram que pessoas que diferenciam o que está sob seu domínio do que não está apresentam níveis menores de estresse e maior resiliência emocional. Praticar essa lição no cotidiano significa observar cada situação e perguntar: isso depende de mim ou não? Se depende, faça a sua parte com presença e responsabilidade. Se não depende, entregue, solte, confie. Essa confiança não é passividade, é sabedoria. É perceber que, ao abrir mão de carregar o mundo nas costas, sobra energia para caminhar com leveza. Na espiritualidade contemporânea, esse gesto de entrega é visto como fé prática. Não é acreditar em algo distante, mas reconhecer que a vida possui um fluxo que vai além do nosso controle consciente. É como remar em um rio. Você pode escolher a direção, mas não pode parar a correnteza. Resistir só aumenta o esforço. Cooperar traz descanso. Experimente agora um exercício simples. Feche os olhos. Traga à mente uma preocupação que tem pesado sobre você e pergunte-se honestamente: isso depende de mim ou não? Se a resposta for não, respire fundo e imagine colocando esse peso em mãos maiores do que as suas, confiando que será cuidado. Repita internamente: eu libero o que não depende de mim e escolho focar no que posso transformar. Essa prática, quando repetida,
se torna um escudo contra o estresse. Aos poucos, você descobre que a paz não vem de controlar tudo, mas de se alinhar ao fluxo da vida, participando com responsabilidade, mas também com humildade diante do que não cabe a você. Lição 3. A simplicidade como escolha de leveza. O estresse também nasce do excesso. Excesso de compromissos, de estímulos, de preocupações, de expectativas. Vivemos em um mundo que valoriza a produtividade constante e que transforma descanso em culpa, silêncio em desperdício e lentidão em fracasso. Mas a verdade é que, quanto mais acumulamos, mais nos afastamos daquilo que realmente importa. A simplicidade nesse contexto não é pobreza de vida, mas clareza de prioridades. É o ato de retirar o desnecessário para que o essencial tenha espaço. Filósofos antigos e mestres contemporâneos concordam. Viver de forma simples é viver de forma mais plena. Sêneca defendia que a verdadeira riqueza não está em possuir muito, mas em precisar de pouco. Já no campo da psicologia, estudos mostram que o minimalismo e a redução de estímulos estão diretamente ligados à diminuição dos níveis de estresse. Quanto menos distrações carregamos, mais energia sobra para aquilo que realmente nos nutre. Praticar a simplicidade não exige mudanças radicais. Você pode começar reorganizando seus dias, escolher um compromisso essencial e abrir mão do supérfluo, reduzir o tempo gasto em redes sociais, criar momentos de silêncio intencional. Pode também simplificar ambientes, retirar objetos que não têm função ou significado, transformar o espaço em um refúgio de calma e, principalmente, pode simplificar pensamentos. Observar quais histórias você repete para si mesmo e que apenas alimentam a atenção. A espiritualidade contemporânea nos lembra que a simplicidade é também um estado de alma. É confiar que não precisamos provar nosso valor pelo acúmulo de coisas ou conquistas. É descansar na certeza de que já somos suficientes, mesmo sem corresponder a todos os padrões externos. Quando cultivamos essa visão, a vida ganha outro ritmo, mais devagar, mais profundo, mais verdadeiro. Um exercício prático é fazer uma pausa diária para perguntar: o que é realmente essencial para mim hoje? Escreva em um papel apenas 3 coisas que precisam da sua energia e entregue-se a elas com presença. Ao final do dia, perceba que a clareza gera descanso, e o descanso abre espaço para a paz. Repita como afirmação: eu escolho a simplicidade, e na simplicidade encontro leveza. Essa frase pode se tornar um lembrete poderoso de que não precisamos viver sobrecarregados para viver de forma significativa. Lição 4. O poder do silêncio interior. O barulho que mais nos desgasta nem sempre é o externo, mas aquele que se repete dentro de nós. Pensamentos acelerados, preocupações em eco, diálogos internos sem fim. Menos é como se carregássemos uma multidão na mente. Esse ruído interno é combustível para o estresse, porque nunca permite que o corpo e a alma encontrem repouso. A filosofia oriental há séculos aponta o silêncio como um caminho para o equilíbrio, e hoje a ciência comprova. Momentos de quietude reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e fortalecem a clareza mental. Mas aqui não falamos de um silêncio vazio, e sim de um silêncio pleno. O silêncio interior não é ausência de som, mas presença de consciência. É aprender a observar os pensamentos sem se perder neles, a dar espaço para que a mente respire. É como entrar em um templo secreto que existe dentro de cada um de nós, onde a paz não depende das circunstâncias externas. Na psicologia moderna, práticas como mindfulness e meditação têm se mostrado
ferramentas poderosas para reduzir o estresse, justamente porque treinam esse estado de observação serena. Quando você se torna capaz de notar os pensamentos sem se identificar com todos eles, descobre que não é refém da mente. O silêncio, nesse sentido, é uma forma de liberdade. A espiritualidade contemporânea vai além. Ela nos lembra que, no silêncio, podemos sentir a presença de algo maior. Não é preciso dar nomes dogmáticos. Basta perceber que existe uma energia de vida que sustenta cada respiração. Ao se abrir a esse silêncio, você se reconecta com essa dimensão e encontra forças que não sabia que possuía. Para praticar, comece com 1 minuto diário. Feche os olhos, respire fundo e apenas observe. Se os pensamentos vierem, acolha-os sem julgamento e volte a atenção ao ar que entra e sai. Aos poucos, aumente esse tempo, até que o silêncio se torne parte natural da sua rotina. Não é preciso forçar, apenas permitir. Repita como um lembrete: no silêncio, eu encontro descanso. No silêncio, eu reencontro a mim mesmo. Essa afirmação, vivida diariamente, tem o poder de dissolver a tensão e abrir espaço para a paz interior florescer. Lição 5. O desapego como libertação do peso. Grande parte do estresse que carregamos não vem apenas do que vivemos agora, mas do apego a situações, pessoas e resultados que insistimos em controlar. Guardamos ressentimentos antigos, expectativas irreais, medos de perder o que conquistamos. Cada apego se torna como uma pedra colocada dentro de uma mochila invisível, que vai pesando a cada passo. Não percebemos, mas o corpo e a mente pagam o preço desse fardo. A filosofia budista ensina que o sofrimento nasce do apego e que aprender a soltar é a chave para viver com mais leveza. Isso não significa abandonar tudo ou viver sem vínculos, mas sim mudar a forma como nos relacionamos com as coisas. É reconhecer que nada é permanente, que tudo está em constante movimento e que tentar aprisionar o fluxo da vida é lutar contra a própria realidade. Na psicologia, esse princípio aparece na aceitação. Quando tentamos resistir a tudo o que sentimos ou controlar todas as variáveis da vida, o estresse aumenta. Quando aceitamos que nem tudo está sob nosso comando, a tensão diminui. É como relaxar as mãos depois de segurá-las em punho por muito tempo. Praticar o desapego começa em pequenas atitudes. Soltar a necessidade de ter sempre razão em uma discussão. Liberar um objeto que não usamos mais, mas que guardamos por hábito. Abrir mão de uma expectativa irreal sobre alguém próximo. Cada gesto de soltar é um espaço de respiro para a alma. A espiritualidade contemporânea vê o desapego como confiança. Confiar que, ao soltar, não estamos perdendo, mas nos abrindo para o novo. É acreditar que a vida sabe nos conduzir mesmo quando não conseguimos prever os próximos passos. Esse é um gesto de coragem, porque exige fé no invisível. Um exercício prático é escrever em um papel algo que tem pesado em sua mente. Uma expectativa, uma lembrança, um medo. Depois, rasgar esse papel como símbolo de liberação. Enquanto faz isso, repita em silêncio: eu solto o que já não me serve, e no espaço que se abre, eu encontro paz. O desapego não é indiferença, mas amor em estado de liberdade. É perceber que quando deixamos de segurar o que pesa, nossas mãos ficam livres para receber aquilo que realmente nutre. Lição 6. O propósito como bússola contra o caos. O estresse cresce quando vivemos sem direção clara. Acordamos, cumprimos tarefas, enfrentamos pressões externas, mas sentimos como se estivéssemos apenas apagando incêndios, sem caminhar para lugar algum.
Essa sensação de vazio cria uma tensão invisível. O corpo corre, a mente se esforça, mas a alma não encontra sentido. E quando não há propósito, qualquer obstáculo parece insuportável. A filosofia, desde os antigos gregos até pensadores modernos, lembra que viver com propósito é viver com orientação. Aristóteles falava da eudaimonia, o florescimento humano, que nasce quando alinhamos nossas ações ao que dá sentido à existência. Na psicologia positiva, estudos comprovam que pessoas com clareza de propósito enfrentam o estresse com mais resiliência, pois sabem que cada desafio faz parte de uma jornada maior. Encontrar propósito não exige descobrir uma missão grandiosa ou uma resposta definitiva. Muitas vezes, ele se revela nos pequenos gestos. Cuidar de alguém, cultivar a criatividade, buscar conhecimento, servir ao mundo com aquilo que se tem. O propósito é menos sobre o que faço e mais sobre como vivo. Quando você dá sentido às ações, até mesmo as rotinas se transformam em caminhos de significado. A espiritualidade contemporânea reforça essa visão, ao lembrar que todos temos algo único a oferecer. Quando nos conectamos a esse chamado interno, a vida ganha coerência. O estresse não desaparece, mas deixa de ser um peso insuportável porque passa a ser visto como parte do processo de crescimento. Para praticar, feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que me faz sentir vivo? O que desperta em mim alegria e conexão? Não espere uma resposta imediata. Apenas abra espaço para que a intuição fale. Escreva em um caderno 3 coisas que dão sentido ao seu caminho e permita-se voltar a elas sempre que sentir-se perdido. Repita como afirmação: eu escolho viver com propósito e no propósito encontro força para seguir. Esse lembrete o ajudará a perceber que, mesmo em dias caóticos, há um norte capaz de trazer serenidade. Lição 7. A prática diária da gratidão. O estresse costuma estreitar a nossa visão. Quando estamos sobrecarregados, só enxergamos o que falta, o que não deu certo, o que precisa ser consertado. É como se a mente ficasse programada para identificar perigos e problemas, ignorando tudo o que ainda nos sustenta. A gratidão, nesse contexto, é uma prática revolucionária. Não porque apaga as dificuldades, mas porque abre os olhos para o que permanece firme mesmo em meio ao caos. A filosofia já defendia esse princípio. Marco Aurélio, imperador estoico, registrava em seu diário agradecimentos pelas pequenas coisas que fortaleciam sua jornada, mesmo em tempos de guerra. Hoje, a psicologia positiva comprova que cultivar gratidão reduz o estresse, aumenta a sensação de bem-estar e fortalece os relacionamentos. Isso acontece porque, ao agradecer, o cérebro ativa áreas ligadas à satisfação e ao prazer, criando um contrapeso natural à pressão do dia a dia. Na espiritualidade contemporânea, a gratidão é vista como uma oração silenciosa. Cada agradecimento é um ato de reconhecimento da vida, uma forma de se alinhar ao fluxo maior que nos sustenta. Quando você agradece, mesmo em meio às dificuldades, cria uma brecha por onde a esperança entra e a paz interior floresce. Praticar a gratidão não precisa ser complicado. Você pode reservar 2 minutos antes de dormir para escrever 3 coisas pelas quais se sente grato no dia. Pode também, ao acordar, simplesmente colocar a mão no coração e agradecer pela oportunidade de começar de novo. O essencial é que seja um gesto sincero, sentido de dentro para fora, e não apenas palavras soltas. Repita em silêncio: eu escolho agradecer, e na gratidão encontro descanso.
Essa frase pode se tornar um mantra, lembrando que mesmo quando tudo parece pesado, ainda existem razões para permanecer em pé. A gratidão não elimina o estresse, mas muda a forma como você o encara. Ela abre espaço para perceber que, apesar das pressões, você ainda tem recursos, afetos e caminhos de beleza ao seu redor. E essa percepção é, em si, uma fonte de paz interior, transformando o estresse em caminho de paz. Ao longo desta jornada, você pôde perceber que o estresse não precisa ser uma prisão invisível, mas pode se tornar um mestre que nos convida a transformar a forma como vivemos. As 7 lições filosóficas que exploramos não são fórmulas mágicas, mas lembretes de que a serenidade já existe dentro de nós e pode ser cultivada em cada escolha. A presença nos ensina a retornar ao agora, onde a vida realmente acontece. O discernimento sobre o que depende ou não de nós liberta a mente de pesos desnecessários. A simplicidade abre espaço para o essencial. O silêncio interior nos reconecta com a nossa essência. O desapego alivia o coração do fardo do controle. O propósito devolve direção e sentido. E a gratidão amplia nossa visão, revelando que, mesmo em meio às tempestades, ainda existem motivos para se apoiar e florescer. Cada lição é um convite para transformar pequenos gestos em práticas diárias. Ao aplicá-las, você começa a perceber que o estresse, embora presente, já não tem mais o mesmo poder. Ele deixa de comandar seus dias e passa a ser apenas uma passagem, não um destino. Respire fundo por um instante. Sinta o corpo. Observe a mente. Reconheça a vida que pulsa em você. Repita em silêncio: eu escolho a paz como meu caminho diário. Esse compromisso simples é a chave que abre portas internas de descanso e clareza. Se este vídeo trouxe conforto, reflexão ou inspiração, permita-se compartilhar sua experiência nos comentários. Sua voz pode ser a luz que outra pessoa precisa ouvir hoje. E lembre-se, sempre que o peso do mundo tentar roubar sua calma, você pode voltar a essas lições. Elas são sementes. Quanto mais você as pratica, mais raízes criam dentro de si, até que a paz interior se torne parte natural da sua vida. Que este seja apenas o início de um caminho mais leve, mais consciente e mais verdadeiro. Porque a vida, no fundo, não exige perfeição, menos apenas presença.